Catecismo da Igreja Católica. Os 10 Mandamentos. 10º Mandamento. Não cobiçarás coisa alguma que pertença a teu próximo. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do próximo, nem seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do que lhe pertence. Livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 21. Onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21. O 10º mandamento desdobra e completa o 9º, que se refere à concupiscência da carne. Proíbe a cobiça dos bens dos outros, raiz do roubo, da rapina e da fraude, que o 7º mandamento proíbe. A concupiscência dos olhos. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Leva a violência e a injustiça, proibidas pelo 5º mandamento. A cupidez, como a fornicação, tem sua origem na idolatria proibida das 3 primeiras prescrições da lei. O 10º mandamento se refere à intenção do coração e resume, junto com o 9º, todos os preceitos da lei. 1. A desordem das concupiscências. O apetite sensível nos faz desejar as coisas agradáveis que não temos. Por exemplo, desejar comer quando temos fome ou não aquecer quando estamos com frio. Esses desejos são bons em si mesmo, mas muitas vezes não respeitam a medida da razão e nos levam a cobiçar injustamente o que não nos cabe e pertence, ou é devido a outra pessoa. O 10º mandamento proíbe a avidez e o desejo da apropriação desmedida dos bens terrenos. Proíbe a cupidez desmedida, nascida da paixão imoderada das riquezas e de seu poder. Proíbe ainda o desejo de cometer uma injustiça pela qual se prejudicaria o próximo em seus bens temporais. Quando a lei nos diz não cobiçarás, nos ordena em outros termos que afastemos nossos desejos de tudo aquilo que não nos pertence, pois a sede dos bens alheios é imensa, infinita e nunca saciada. Como está escrito, quem ama o dinheiro, dele não se afastará. Livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 9. Não é violar este mandamento desejar obter coisas que pertencem ao próximo, contando que seja por meios justos. A catequese tradicional indica com realismo aqueles que mais devem lutar contra suas concupiscências criminosas e que, portanto, exorta o mais possível a observância deste preceito. Estes são os comerciantes que desejam a carestia ou os preços excessivos das mercadorias, que vêm com pesar que não são os únicos a comprar e a vender, que lhes permitiria vender mais caro e comprar a um preço mínimo, o que desejam que seus semelhantes fiquem na miséria, para tirarem lucro, quer vendendo para eles, quer comprando deles. Os médicos desejam que haja doentes, ou legistas que desejam causas e processos importantes e numerosos. O 10º mandamento exige banir a inveja do coração humano. Quando o profeta Natã quis estimular o arrependimento do rei Davi, contou-lhe a história do pobre que possuía uma única ovelha, tratada como sua própria filha, e do rico que, apesar da multidão de seus rebanhos, invejava o primeiro e acabou roubando-lhe a ovelha. A inveja pode levar às piores ações. Foi pela inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Nós nos combatemos mutuamente e é a inveja que nos arma uns contra os outros. Se todos procuram por todos os meios abalar o corpo, onde acabaremos? Nós estamos enfraquecendo o corpo de Cristo. Declaramo-nos membros de um mesmo organismo e nos devoramos como feras. A inveja é um vício capital.
designa a tristeza sentida diante do bem do outro e do desejo imoderado de querer dele se apropriar, mesmo indevidamente. Quando se deseja um grave mal ao próximo, é um pecado mortal. Santo Agostinho via na inveja o pecado diabólico por excelência. Da inveja nasce o ódio, a maledicência, a calúnia, a alegria causada pela desgraça do próximo e o desprazer causado por sua prosperidade. A inveja representa uma das formas de tristeza e, portanto, uma recusa da caridade. O batizado lutará contra ela através da benevolência. A inveja provém muitas vezes do orgulho. O batizado se exercitará no caminho da humildade. Quereis ver Deus glorificado por vós? Pois bem, alegrai-vos com os progressos do vosso irmão, e imediatamente Deus será glorificado por vós. Deus será louvado, dirão, porque seu servo soube vencer a inveja, colocando a alegria nos méritos dos outros. 2. Os desejos do Espírito. A economia da lei e da graça desvia o coração dos homens da ambição e da inveja, e o início do desejo do sumo bem. O abre aos desígnios do Espírito Santo, que sacia o coração do homem. O Deus das promessas desde sempre advertiu o homem contra a sedução daquilo que, desde as origens, aparece como bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 6. A lei confiada a Israel jamais bastou para justificar aqueles que lhe eram sujeitos. Antes, tornou-se mesmo um instrumento da cobiça. A inadequação entre o querer e o fazer indica o conflito entre a lei de Deus, que é a lei da razão, e outra lei que me pressiona na lei do pecado, que está nos meus membros. Livro dos Romanos, capítulo 7, versículo 23. Agora, sem depender da lei, a justiça de Deus se manifesta, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo, para todos que creem. Livro dos Romanos, capítulo 3, versículo 21 ao 22. Por isso, os fiéis de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Livro dos Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Esses são conduzidos pelo Espírito e seguem os desígnios do Espírito. 3. A pobreza de coração. Jesus ordena a seus discípulos que o prefiram a tudo e a todos, e lhes propõe que renunciem a todos os bens, por causa dele e do Evangelho. Pouco antes de sua paixão, deu-lhes como exemplo a pobre viúva de Jerusalém, que em sua indigência deu tudo o que possuía para viver. O preceito do despreendimento das riquezas é obrigatório para se entrar no reino dos céus. Todos os fiéis de Cristo devem dirigir retamente seus afetos, para que, por causa do uso das coisas mundanas, por causa do apego às riquezas contra o espírito da pobreza evangélica, não sejam impedidos de tender à perfeição da caridade. Felizes os pobres no espírito. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. As bem-aventuranças revelam uma ordem de felicidade e de graça, de beleza e de paz. Jesus celebra a alegria dos pobres, a quem já pertence o reino. O Verbo chama de pobreza em espírito a humildade voluntária de um espírito humano e sua renúncia. O apóstolo acrescenta como exemplo a pobreza de Deus quando diz: de rico que era, tornou-se pobre, por causa de vós. Livro 2 de Coríntios, capítulo 8, versículo 9. O Senhor que se queixa dos ricos, porque encontra na profusão dos bens seu consolo. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 24. O orgulhoso procura o poder terreno.
ao passo que o pobre em espírito busca o reino dos céus. O abandono nas mãos da providência do Pai do céu liberta a preocupação do amanhã. A confiança em Deus predispõe para a bem-aventurança dos pobres. Eles verão a Deus. 4. Quero ver a Deus. O desejo da felicidade verdadeira liberta o homem do apego imoderado aos bens deste mundo. Felicidade que se realizará na visão e na bem-aventurança de Deus. A promessa de ver a Deus ultrapassa todas as bem-aventuranças. Na Escritura, ver é possuir. Aquele que vê a Deus obteve todos os bens que podemos imaginar. Ao povo santo de Deus, resta lutar, com a graça do alto, para alcançar os bens que Deus promete. Para possuir e contemplar Deus, os fiéis de Cristo mortificam sua concupiscência e superam, com a graça de Deus, as seduções do gozo e do poder. Por esse caminho, a perfeição, o Espírito e a esposa chamam aquele que os ouve à comunhão perfeita com Deus. Aí haverá a verdadeira glória. Ninguém será então louvado por engano ou bajulação. As verdadeiras honras não serão recusadas àqueles que as merecem, nem concedidas aos indignos. Aliás, nenhum indigno terá tal pretensão, pois só quem é digno será admitido. Aí reinará a verdadeira paz, onde ninguém será sujeito à oposição, nem a si mesmo, nem a outros. Da virtude, o próprio Deus será a recompensa. Ele que deu a virtude que se prometeu a si mesmo como a recompensa, além de qual não pode existir nada melhor nem maior. Serei vosso Deus e vós sereis meu povo. Livro dos Levíticos, capítulo 26, versículo 12. É também o sentido das palavras do apóstolo, para que Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 28. Ele mesmo será a meta de nossos desejos, aquele que contemplaremos sem fim, amaremos sem saciedade, louvaremos sem cansaço. Esse dom, essa afeição, essa ocupação serão certamente comuns a todos, como a própria vida eterna. Resumindo, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21. O 10º mandamento proíbe a ambição desregrada, nascida da paixão imoderada, das riquezas e de seu poder. A inveja é a tristeza sentida diante do bem de outrem, e o desejo imoderado de se apropriar dele. É um vício capital. O batizado combate a inveja pela benevolência, pela humildade e pelo abandono nas mãos da providência divina. Os fiéis de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 24. São conduzidos pelo Espírito e seguem desígnios dele. O desapego das riquezas é necessário para entrar no reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de coração. Eis o verdadeiro desejo do homem. Quero ver a Deus. A sede de Deus é saciada pela água da vida eterna.